noite, graça e paz. Espero que você esteja bem, né? Que a sua casa esteja bem. Que Deus possa abençoar você e toda a sua família. Já quero pedir você que não é inscrito no canal para clicar nesse botãozinho vermelho, se inscrever. Tendo a certeza que Deus ele tem uma palavra para você. E pega e compartilha esse vídeo com seus amigos e manda para eles, porque Deus tem uma palavra também para o coração deles. Hoje eu quero refletir com vocês lá em Atos, no capítulo de número 8. Que vai nos falar um pouquinho sobre a igreja primitiva, sobre a evolução da igreja, né? Como nós sabemos, o livro de Atos, ele foi escrito, né? Ele foi desenvolvido depois que Jesus já tinha sido levado ao céu, né? Jesus, ele veio aqui na terra e cumpriu o seu ministério, e cumpriu a sua chamada, né? Para que eu e que você pudéssemos ser vida, para que eu e que você pudéssemos ser salvos, né? Vamos ver que Jesus, né? Ele pagou um alto preço naquela cruz e ele se entregou para que você pudesse também sermos considerados filhos de Deus. E o livro de Atos, né, é após Jesus já ter sido assunto do céu, né, Jesus já ser levado para o céu. Vamos ver que aqui é a caminhada dos discípulos dele, é a caminhada do povo de Deus, né? Vamos ver o começo da igreja primitiva. E vamos ver que Deus, ele levanta grandes homens, né, para que possa cumprir o ministério dele, para que possa cumprir a chamada dele. E vamos ver que esse livro de Atos, eles falam um pouco sobre isso. Ele nos fala também sobre a descida do Espírito Santo. Como nós sabemos, né, o Espírito Santo, ele é uma promessa de Deus. Essa promessa ela é feita lá em Joel, né, quando Joel ele fala que nos fins dos tempos, né, as pessoas iriam profetizar, seria derramado o Espírito Santo. Vamos ver que já havia essa profecia lá no Velho Testamento. E vamos ver o cumprimento nela no Novo Testamento. Jesus, quando veio, ele também disse que ele não nos deixaria órfãos, mas ele mandaria o Consolador. Em Atos 2, nós vemos de fato se cumprir essa promessia. Nós vemos de fato o Espírito Santo descer sobre a igreja. E as pessoas que estão naquele local, né, receber a porção de Deus, serem cheias do Espírito de Deus, serem cheias de autoridades para pregar a palavra. Nós vemos Pedro, né, fazendo uma grande pregação em Atos, e várias pessoas se convertendo, várias pessoas aceitando Jesus através da pregação de Pedro. É importante nós entendermos, né, que apesar de Atos não ter Jesus fisicamente mais aqui na terra, né, vamos ver que ele se faz presente no meio da igreja, né, aquela igreja que vinha se levantando, Jesus derramava sua graça sobre ela e Jesus ele manda aquele bom consolador sobre aquela igreja, que é o Espírito Santo. E hoje, né, nós como igreja de Cristo não podemos perder esse alvo. Não podemos perder a presença do bom Consolador em nosso meio, né? Nada troca a presença do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, né, ele é o que prepara a noiva, ou seja, ele é o que prepara a igreja de Cristo para poder ter um encontro com o noivo que é Cristo. Então o Espírito Santo, ele que nos mostra o caminho, ele nos guia, né? E nós sabemos que o nosso caminho ele é Jesus. E por isso a necessidade de nós, como igreja de Cristo, clamarmos cada dia mais para que o Espírito Santo venha estar conosco, né? Para que o Espírito Santo venha nos encher de tal maneira, né, para que o de repente de Deus aconteça sobre a nossa vida. Porque nós vemos lá em Atos, no capítulo número 2, falando o seguinte, né, e de repente, e vamos ver que de repente veio o Espírito Santo que encheu aquela casa. E hoje, né, que eu e que você possamos clamar para que o de repente de Deus venha sobre a nossa vida. E que nós possamos ser cheios desse Espírito Santo, né, que nós possamos ser cheios dessa autoridade de Deus. Mas hoje eu quero refletir com vocês lá em Atos, no capítulo número 8, que vai nos falar de um homem que é cheio do Espírito Santo de Deus. E por ser cheio do Espírito Santo de Deus, ele pregava a palavra e as pessoas se convertiam em evangélico. E esse homem, ele é Filipe, né? Eu convido você a fazer a leitura lá em Atos, no capítulo número 8, porque eu não vou fazer a leitura aqui completa, né? Só que a palavra nos fala, né? Quanto Filipe, ele tem um encontro com um eunuco. E esse eunuco, né? Ele estava lendo a palavra de Deus. Ele estava buscando, né? Só que ele não tinha entendimento ainda. Mas é importante nós entendermos, né? Porque por mais que o eunuco, ele ainda não entendia, ainda não tinha a mente revelada sobre a palavra de Deus, ele não parava de ler. Ele buscava entender o que a palavra estava falando. Isso é um ponto positivo que eu e que você devemos tirar para a nossa vida, né? Que nós devemos buscar a presença de Deus, que nós devemos buscar ler a palavra dele. Talvez no primeiro momento nós não entendamos muito o significado, mas Deus ele vai se revelando ao nosso coração. Basta nós buscarmos, basta nós pedirmos, né, nós orarmos, que Deus ele fala conosco por intermédio da tua palavra. E vamos ver que aquele eunuco ele buscava essa sabedoria. E ele buscando, né, Deus usa Filipe, que era um dos servos dele, né,
para ir lá e falar com o eunuco. E me chama a atenção porque Filipe, ele foi sábio, né? Ele chegou para o eunuco e perguntou ao eunuco: você entende o que você está lendo? E vamos ver que a resposta do eunuco é que não entendia. Como é que ele ia entender que não tinha ninguém que o explicasse? E vamos ver que ele lia aquela passagem, né, lá em Isaías, que nos fala sobre a vinda de Jesus, porque nós sabemos que Isaías, ele já falava que Jesus ia vir. E vamos ver que ele estava lendo aquela passagem e Filipe aproveita, né, aquela oportunidade já para começar a pregar para aquele homem, para começar a revelar a ele sobre Cristo. O que me chama a atenção nessa palavra, que nós vemos que o eunuco, ele não precisou ficar ouvindo Filipe pregar várias vezes. Ele não precisou ficar indo em vários cultos para depois aceitar Jesus. Ele não precisou ficar assistindo vários vídeos no YouTube. Mas ele entendeu quem era Cristo com a primeira pregação que ele ouviu. Aquele homem, ele tinha sede de entender quem era Jesus, né? Ele tinha sede em ter intimidade com Deus. E vamos ver que aquela primeira palavra, aquela primeira vez que Filipe prega para ele, que Filipe fala para ele quem que é Jesus, fala do sacrifício de Jesus, que Jesus pagou um preço por ele, vamos entender que aquele homem, ele aceita, né? Ele aceita Jesus como o único salvador da alma dele. Ele aceita Jesus como o único salvador. E me chama a atenção porque nem é Filipe que faz o convite para ele, mas ele tinha tanta vontade de seguir esse Deus, ele tinha tanta vontade, né, de aceitar Jesus, que a palavra fala que ele vê uma água passando, né? E ele pergunta para Filipe: Filipe, o que me impede de ser batizado? E vamos ver que Filipe responde para ele, né? Se você crê que Jesus Cristo é o único Salvador, nada te impede de ser batizado. E vamos ver que foi lícito, né, que aquele eunuco fosse batizado. E eles descem da carruagem, né, e o eunuco, ele recebe o batismo. Sabe o que me chama a atenção? Que nós entendemos que por parte de Deus não há nada que nos impeça de viver o sobrenatural. Não há nada que nos impeça de viver os planos dele sobre a nossa vida. Não há nada que te impeça de aceitar ele hoje para que você possa ter vida com ele. Não há nada que te impeça a descer a água do batismo. Mas a única coisa que pode nos impedir verdadeiramente de viver os planos e a vontade de Deus é nós mesmos, né? E vamos ver, né, que Filipe, ele fala para aquele homem que era lícito que ele fosse batizado, se ele crisse em Jesus como o único Salvador, né? Se ele crisse em Jesus com todo o seu coração. E eu quero deixar para você hoje, né, que é lícito para você também aceitar Jesus. Vamos ver que por parte de Deus não há nada que nos impeça de viver a vontade dele. Deus, ele tem prazer que nós venhamos ter vida com ele, comunhão com ele. Basta nós crermos nele como único Salvador. Muitas das coisas que nos impedem de viver o propósito de Deus sobre a nossa vida, que nos impede de viver os sonhos de Deus, que nos impede de ter uma vida com Deus, não é Deus. Deus, ele não nos impede, ele deseja que isso aconteça na nossa vida. Mas o que impede é o tanto que a gente crê nele, o tanto que de fato nós confiamos nele. Porque muitas das vezes as coisas não acontecem, não é por causa de Deus, mas é por causa de mim e de você, que deixamos de crer, que deixamos de confiar, que não temos coragem de aceitar ele como o único salvador da nossa vida. Mas hoje eu convido você, que está assistindo o meu vídeo, né, para que você venha aceitar Jesus. Eu quero te dizer que é lícito os sonhos que Deus tem sobre a sua vida. É lícito a comunhão que o Senhor quer ter contigo. Basta você somente crer nele como o único salvador da sua alma e aceitar ele hoje, que você vai ter vida com ele. Aí talvez você está assistindo o meu vídeo, né, e está pensando: ah, Elisimeire, mas você não sabe a situação que eu venho vivendo. Você não sabe como está a minha vida, o meu coração. Você não sabe dos pecados que eu venho cometendo. Eu quero te dizer que a palavra de Deus fala, né, que Deus, ele aceita nós da forma que nós estamos, né? Você pode vir para a casa de Deus da maneira que você está. E a partir de estar na presença de Deus, Deus, ele vai trabalhar em você. Deus, ele vai te transformar. Porque nós sabemos que há uma diferença, né? Quando nós aceitamos Jesus, nós devemos de fato sermos transformados. Infelizmente, muitas pessoas não vêm pregando essa transformação. Somente pregam em aceitar Jesus e pronto. Mas não, eu quero dizer para você que você vem, aceita Jesus e Jesus, ele vai te transformar. Jesus, ele vai mudar a sua história. Ele vai fazer o diferencial na sua vida. Mas o primeiro passo, quem tem que dar é você. Você deve aceitar Jesus. Então eu convido você a aceitar ele como o único salvador da sua vida. Que a partir de hoje, né, você possa procurar uma igreja que seja perto da sua casa. Uma igreja que pregue o verdadeiro evangelho de Cristo. E você possa aceitar Jesus. E você possa ter intimidade com ele. E ter uma vida com Cristo, né? E que nem esse eunuco, que a partir de hoje você faça essa escolha. Vamos ver que o eunuco,
como ele cria no Senhor Jesus, né? Ele foi batizado e vamos ver que a obra começou na vida dele. A partir da primeira palavra que ele ouviu, ele já creu em Jesus. Eu convido hoje, né, você a crer no Senhor Jesus. Eu convido você hoje a aceitar Ele. Faça uma oração. Peça a Deus para colocar essa fé no seu coração. Essa foi a palavra de hoje, né? Que Deus ele possa abençoar você e toda a sua casa. Que você possa ter uma semana abençoada na presença do Senhor. Quero pedir você para enviar esse vídeo para o seu amigo, né? Tendo a certeza que Deus também vai falar com ele, né? E que Deus ele possa abençoar você e toda a sua casa. Que vocês fiquem na graça, graça e paz.